Como que você chama? Alice. Minha carreira. Juventude em ação. Aqui você obtém conhecimento para a sua profissão. Minha carreira. Boa noite, comunidade trabalhadora. Bem-vindos ao Minha Carreira. Eu sou Alice Leão e aqui falamos sobre a sua vida no mercado de trabalho. Damos início ao programa com um breve relato trabalhista de um jovem aqui de Bauru. O nosso repórter, Bruno Deus Dará, apresentará as informações para nós. Vamos ouvir. Estou aqui com o Lucas Barrios, estudante de Publicidade e Propaganda e também ex-empregado de uma empresa de telemarketing de Bauru. Lucas, o que você observou de estranho, de não usual, quanto ao horário de trabalho naquela empresa? Era estranho porque a gente tinha que fazer jornadas até entrando 5 horas e só tinha horário para entrar. E às vezes a gente entrava às 5, saía às 7 e por aí vai. E a gente não era muito optativo isso. Você tinha que fazer porque você tinha que fazer. Todas essas pessoas que trabalhavam essas jornadas receberam essas horas? Uma galera só foi receber quando foi demitida ou quando entrou com ação contra a empresa. Muito obrigado, Lucas. De Bauru, Bruno Deus Dará para o Rádio Jornal Minha Carreira. Nesse contexto, recebemos a doutora Viviane Colassino, advogada há 25 anos e atuante na área de direito trabalhista. Obrigada, Viviane, por aceitar o nosso convite e boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. O nosso bate-papo vai ser dividido em 4 blocos, com informações para você que procura entender os seus direitos como trabalhador. Você está ouvindo Minha Carreira. Primeiramente, doutora Viviane, eu queria que você contasse para a gente como foi que você começou a ter mais conexão com a área do direito trabalhista. Então, na verdade, foi na época da faculdade. Eu comecei a me interessar pelas aulas de Direito do Trabalho. Eu tive vontade de fazer concursos na área da magistratura trabalhista, fiz vários concursos, cheguei bem próximo, do final do concurso, mas eu tive um problema de saúde muito sério e não consegui continuar nos estudos para o concurso. E aí, então, eu dei uma pausa nos estudos para concurso e resolvi realmente advogar, mas na área trabalhista, que era a área que eu gostava já, que eu já tinha afinidade. E eu acho que o direito do trabalho é uma área muito importante, porque defende não só o direito dos trabalhadores, como também preserva o direito dos empresários. Então, tem os dois viés. Você pode tanto trabalhar para o empregado, quando você consegue garantir os direitos dele, como você também pode trabalhar para o empregador, evitando passivos trabalhistas, prevenindo ações judiciais. Com certeza. E eu queria saber qual que você acha que é o principal problema que os jovens encontram quando entram no mercado de trabalho? Eu acho que a maior dificuldade é a questão da falta de experiência. Hoje em dia, a maioria dos jovens ficam muito conectados em internet, em redes sociais, videogames, e acabam não procurando um estágio, não acabam não indo atrás de uma oportunidade para iniciar. Então, eu sugiro que os jovens de hoje, eles passem a fazer trabalhos como estagiários, mesmo que sejam estágios voluntários. Isso é importante. Às vezes, a gente procura muitas pessoas no mercado de trabalho e as pessoas vão atrás do emprego em si, do salário. Mas, às vezes, quando você é jovem, é importante você se dedicar para alguma coisa que você goste e se disponibilizar a fazer um estágio voluntário, um trabalho gratuito. Para quê? Para você ganhar uma experiência. Isso vai fazer diferença no mercado de trabalho depois. Você já atendeu algum caso em que o trabalhador teve problemas por falta de conhecimento nos direitos trabalhistas? Já aconteceu. Já atendi casos de trabalho escravo, por exemplo. De pessoas que não tinham noção que estavam em uma situação de trabalho escravo. Então, é muito triste isso, porque, infelizmente, as pessoas não têm noção ainda de todos os seus direitos. Geralmente, os seus clientes eles já sabem exatamente o que eles estão passando no trabalho ou apenas relatam as situações que eles acham erradas?
Então, muitos relatam, né, o que eles acham, entendem por errado. Mas aí na entrevista, quando a gente vai conversando, nós vamos perguntando como que é a jornada de trabalho, se faz hora extra, se não faz, se o fundo de garantia está sendo recolhido corretamente, se ele acumula alguma função, se ele tem alguma diferença salarial para receber, se está tendo algum desconto indevido e por aí vai. Então, normalmente, eles vêm com uma dúvida já, e daquela dúvida a gente acaba explorando para ampliar os direitos do trabalhador. Você está ouvindo Minha Carreira. A partir de toda a sua experiência na área trabalhista, você consegue nos dizer quais são as práticas ilegais que as empresas mais costumam cometer com os funcionários que estão começando no mercado de trabalho? A maioria são faltas de registro. Né? Então, normalmente pega o jovem aí que está começando e aí acaba, muitas vezes, ou trabalhando sem registro, ou pejotizando, né? E isso é um dos fatores que tem aparecido bastante. Né? Fora isso, tem a questão das horas extras. Então, assim, são jovens que acabam fazendo muitas horas porque tem mais disponibilidade, tem mais agilidade. Então, eles acabam, né, fazendo bastante hora extra. E tem empresa que não paga as horas extras, não contabiliza corretamente, enfim. Existe algum modelo de contratação que abre maior margem de ilegalidade com esses funcionários? Então, seria o trabalho eventual. Então, tem muito caso, né, de empresa que contrata como freelancer, né, eles falam, e aí falam, a pessoa vem para fazer um bico e tal, e isso acaba não registrando esse funcionário. E hoje, né, o bico ficou legalizado através do contrato de trabalho intermitente. Então, é importante que as empresas se regularizem até para evitar problemas trabalhistas e dar mais oportunidades para quem está começando na área. Os crimes trabalhistas têm mais relação com a ação do trabalho em si ou com modelos de contratação, como no caso do de CLT? Então, na verdade, a parte que a gente fala mais dos crimes trabalhistas seria mais na questão do trabalho escravo, que é um caso muito grave, que a gente tem visto no Brasil aumento, né, de denúncias nesse sentido. Mas a gente tem desvios, né, assim, de descontos, por exemplo, de recolhimentos previdenciários do trabalhador, que aí não são repassados para a Previdência Social, então isso é um crime também. E de que formas o trabalhador consegue identificar dentro de uma empresa a violação dos seus direitos? Então, ele tem que observar primeiro se tudo que está escrito no contrato de trabalho dele está sendo cumprido. Então, o horário que foi estabelecido, o salário, os benefícios, ele pode olhar a convenção coletiva de trabalho da categoria dele, que ele pode pegar no sindicato da categoria, então observar se aquelas cláusulas lá estão sendo cumpridas, né? Isso é muito importante. Se ele foi registrado corretamente, acompanhar os depósitos do fundo de garantia, porque tem muita empresa que acaba não fazendo o depósito, e isso acaba gerando um inadimplemento da empresa, e isso pode dar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Você está ouvindo Minha Carreira. Chegou a hora do quadro, hora da enquete. A apresentadora Laura Bardella trouxe resultado surpreendente para vocês. É com você, Laura. Boa noite, Alice. Boa noite, doutora Viviane. Boa noite, ouvintes. Sou a Laura Bardella e estamos começando mais uma Hora da Enquete. Bom, nesse quadro, buscamos interagir com o público através das redes sociais e compartilhar no ao vivo os dados apurados. Bom, cada integrante do nosso programa postou em sua rede social um questionário com tópicos relacionados ao mercado de trabalho. Para descobrirmos qual assunto mais desperta a curiosidade dos seguidores, elencamos esses seguintes tópicos. Falta de experiência profissional, que você mencionou anteriormente, ele teve 29 votos. Conflito de gerações nos ambientes da empresa, com 24 votos. Inexperiência com networking, 10 votos. E saber como se portar nas entrevistas de emprego, com 28 votos. Bom, após essa apuração acirrada, notamos que o tópico falta de experiência profissional ganhou do saber como se portar nas entrevistas de emprego, por 1 voto. Além disso, nós deixamos também uma caixinha de perguntas, para que eles pudessem aprofundar essas dúvidas mediante aos tópicos escolhidos. Tivemos algumas perguntas relacionadas ao conflito de gerações,
embora não tenha ganhado, ele ocupou o 3º lugar do tópico mais votado, com 24 votos. A primeira pergunta foi da Rosa Maria dos Santos. Ela fez a seguinte pergunta: como o empregador pode lidar com conflitos de gerações sem causar assédio moral? Olha, é uma situação delicada, realmente, esse conflito de gerações, né? O empregador um pouco mais velho, com os jovens, acaba realmente tendo atrito. E a gente percebe isso no dia a dia mesmo. Eu até, dentro do meu escritório, eu percebo isso, né? Com os mais jovens. Então, são gerações diferentes. Na verdade, precisa ter respeito, né? O empregador tem que respeitar aquela nova geração. Como o pessoal mais jovem tem que respeitar os mais velhos também. Porque quem é mais velho tem mais manias, então tem já uma cultura naquela empresa. Então, o jovem que está chegando precisa entender a cultura da empresa, né? Saber como as coisas funcionam, as regras, observar os códigos de conduta, os regimentos internos. E, assim, o empregador precisa também orientar e ensinar, porque o jovem não chega sabendo. Então, às vezes, a gente imagina que ele sabe alguma coisa e, na verdade, ele não sabe, né? Ele nunca trabalhou. Eu já tive casos, por exemplo, no meu escritório, de um estagiário jovem que nunca viu uma conta de luz. Então, ele não sabia o que era uma conta de luz. Por quê? Porque a geração de hoje não paga conta, né, no banco, não vê essas coisas. Então, a gente precisa ensinar, precisa mostrar. Não sabe, às vezes, preencher um envelope. Então, você precisa ensinar, olha, o remetente desse lado, o destinatário do outro. E por aí vai. Por quê? São coisas que a geração mais antiga já tinha essa experiência, já sabia. E hoje é diferente, né? A gente vive num mundo muito digitalizado, muito virtual. Então, mudou essa geração. Entendi. Esse respeito é uma via de mão dupla. Daí, Exatamente né? Um isso. ensina o outro. Exatamente isso. Entendi. Bom, temos outra pergunta também de conflito de gerações. Essa pergunta é do William Emiliano. Para uma adaptação nas relações de trabalho, é preciso haver uma atualização na legislação? Então, na verdade, a legislação ela vem, né, se atualizando, teve a reforma trabalhista, então aí isso mudou algumas coisas, mas é importante, né? Sempre a legislação ela está acompanhando as mudanças da sociedade, de um modo geral, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, muito trabalho em home office, que veio pós-pandemia para ficar, é uma coisa que veio para ficar. E isso precisou ser regulamentado. Então, são coisas que vão modernizando, né? E a legislação tem que acompanhar. Bom, a gente tem mais uma pergunta também do Gustavo Milani. Ele já saiu um pouquinho mais desse contexto de conflito de gerações. Ele pergunta o seguinte: qual a melhor maneira de me informar sobre meus direitos dentro do mercado de trabalho? Trazendo um pouquinho do que você falou, né? Às vezes essa falta de conhecimento do jovem, né? Precisa ter essa troca. Exatamente isso. É importante estar sempre acompanhando nas redes sociais, estar seguindo profissionais que falem sobre o direito do trabalho, né? Tem muitos advogados, professores de direito que falam sobre isso. Os próprios tribunais, né, de justiça, os tribunais do trabalho, eles falam, né, muito sobre os direitos das pessoas. Então, todos esses órgãos passam informações e é importante você tomar esse conhecimento. E, em último caso, olha, não tenho paciência para ouvir esses vídeos, essas coisas assim a respeito dos direitos, então procure um advogado. Isso é importante, vai lá, tira uma dúvida, né? Faz uma consulta. As pessoas, às vezes, têm medo, né, do advogado, preferem jogar no Google, acham que o advogado é caro, mas não é, né? O advogado está ali para te orientar. E muitas vezes a gente descobre que a pessoa tem um direito que ela mesma não sabe. E aí a gente corre atrás disso. Ou, às vezes, espera chegar nesse limite, né? De precisar do advogado, exatamente, né, sem isso. Antes ter esse conhecimento Exatamente prévio, né? Isso. Correr atrás dos direitos. Bom, aqui terminamos, então, nossa hora da enquete. Obrigada, pessoal, que contribuiu com as perguntas. E, puxando um gancho para esse assunto que aflige os jovens, né? Doutora Viviane, o quanto você diria que o medo de sujar a carteira pode influenciar a denúncia de ilegalidades por parte das empresas?
Olha, é grande o número de pessoas que têm medo de sujar a carteira. Isso é um fato mesmo, né? Normalmente as pessoas procuram, quando elas saem de um trabalho e elas, né, precisam ajuizar uma demanda, o que elas fazem? Normalmente elas esperam arrumar outro emprego, esperam passar o contrato de experiência para depois ela ajuizar a ação atrás dos seus direitos. E muitas pessoas não vão atrás dos seus direitos, né? É lógico que às vezes tem pessoas que fazem pedidos absurdos, contam histórias para a gente, né? Como advogada, a gente escuta a versão do cliente. Muitas vezes eu chego na mesa de audiência e eu sou surpreendida, né? Com documentos, com provas contrárias, que não é nada daquilo que o cliente me falou. Mas tem muitas pessoas que têm realmente direito, a maioria tem, né? E é importante buscar. Por quê? Porque senão aquele empregador vai estar sempre cometendo os mesmos erros, não só em relação a você, mas em relação a outros funcionários. E é importante a gente fazer com que esse empregador também aprenda, né, a tratar bem os seus funcionários, porque uma empresa não é feita só do proprietário, ela é feita também dos colaboradores. São eles que carregam a empresa nas costas, né? Então é importante essa valorização e esse respeito em relação ao profissional. Entendi. E agora, em outro ponto de vista, se tratando mais daí do empregador, as empresas realmente deixam de contratar os funcionários por histórico de processos trabalhistas? Olha, hoje em dia é proibido fazer pesquisa nos sites dos tribunais do trabalho em relação ao nome do empregado. Você não tem mais essa pesquisa justamente para evitar esse tipo de problema. Mas, às vezes, você vai tirar informação numa empresa e aquela empresa, infelizmente, ela dá uma informação ruim a respeito do empregado. Eu tive já 2 processos de clientes que conseguiram gravar conversas dizendo que não estava sendo contratado porque ele tinha ajuizado reclamação trabalhista contra a empresa anterior. Então, isso gera um dano moral, né? Tanto para aquela empresa que falou, como para a empresa que não contratou, né? Então, é importante observar isso. Mas é uma coisa difícil de provar, né? Esse meu cliente, ele acabou dando sorte aí de provar, mas, assim, é difícil, porque normalmente eles falam, né, para a pessoa, olha, essa pessoa aí teve um probleminha, entrou com um processo, então não, né, fica esperto. E aí é lógico que o empregador, ele não quer problema. E aí ele vendo que a pessoa entrou, ele vai realmente, às vezes, não contratar essa pessoa. Só que o que tem que ser observado, e é importante lembrar para os empregadores, que precisa saber o que foi que a pessoa pediu. Ela pediu uma mentira, ela pediu uma coisa absurda, uma coisa que não existiu, ou ela pediu, por exemplo, uma verba rescisória que não foi paga, um fundo de garantia que não foi recolhido, né? Aquilo é direito da pessoa, ela não está inventando nada. É diferente se a pessoa criasse uma história de um assédio que não foi comprovado, por exemplo, né? Então, é importante isso, é saber o motivo, porque todo mundo tem direito de ir atrás dos seus direitos, né? Então, é isso. E você acredita que há muitos assim processos de má-fé por parte desses trabalhadores, que nem você já citou um, né? Você Então, acredita que na existe. maioria... Existe. Não digo que é a maioria, tá? Mas muitas vezes o que acontece? O trabalhador, ele acha que ele tem um determinado direito, então ele chega contando, né? Olha, eu fui contratado para trabalhar num supermercado e eu ficava no balcão. Só que às vezes eles pediam para eu recolher carrinho. Então, assim, aí ele chega dizendo que eu não recebi para recolher carrinho, eu só fui contratado para limpar balcão. Só que hoje, dependendo da situação, isso não é entendido como um desvio de função. Dependendo da situação, muitas vezes é entendido como se o empregado se obrigasse a fazer tudo aquilo na empresa, né? Então, a gente precisa avaliar caso a caso. E quando, às vezes, a pessoa chega com essas histórias, assim, né, confusas, acaba gerando uma ação que acaba sendo improcedente, porque não falou direito, né, não soube explicar direito, e o advogado, às vezes, também não soube tirar do cliente. Então, isso pode acontecer. Mas, assim, 90% dos reclamantes, que são os trabalhadores, eles entram sempre tendo algum direito, né? A maioria deles são pedidos justos. Bom, e desses 90%, você acredita que a maioria são trabalhadores iniciantes no mercado de trabalho? Que justamente por essa falta de conhecimento dos seus direitos acaba agindo de má fé, de alguma forma?
Então, eu entendo que não. A maioria são já profissionais um pouco mais experientes, né? O jovem mesmo, é mais difícil ele entrar com reclamação trabalhista, justamente por causa desse medo de não ser recontratado por outra empresa. Então, tem um índice menor, né? Mas tem muitos casos. A maioria dos jovens são casos realmente de que trabalharam ou como eventual ou como freelance, que a maioria começa, e aí não foi registrado, né? Então, tem esses problemas assim. Você está ouvindo Minha Carreira. E depois de muita informação de qualidade, chegamos ao fim do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a audiência e a nossa convidada de hoje, doutora Viviane, por Obrigada. todo o conhecimento transmitido aqui. Muito obrigada mesmo. Que bom. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês e deixar um recado, né, para todo mundo que está nos ouvindo aí, para que vocês busquem os seus direitos, né? Vão atrás daquilo que realmente vocês entendem que é por direito, tirem suas dúvidas com um advogado da sua confiança. É importante o trabalhador correr atrás, né, do que é seu. Alice Leão, Laura Bardella. para o Rádio Jornal Minha Carreira. Você ouviu Minha Carreira. Este produto foi desenvolvido por Alice Mangerona Leão, Bruno Deus Dará, Gabriela Santo André, Gabriele Moraes e Laura Bardella, para a disciplina de Laboratório de Radiojornalismo do Centro Universitário do Sagrado Coração. Participação de Viviane Colassino, apoio do Núcleo Multimídia e com orientação da professora Daniela Boquembuso. Bauru, 2023.